Oi, gente, vamos lá? Mais um dia de aula. Nós vamos falar hoje sobre os meios de transporte aéreos. Então, nós vamos ver como surgiu, como que funciona hoje em dia. Olha, os transportes aéreos, antigamente, ele era utilizado mais para atender a necessidade de transportar as mercadorias. E essas mercadorias, elas iam dos Estados Unidos à América do Sul. A partir de 1930, a companhia que operava os voos era chamada de Panam. E com o tempo, esse nome mudou para Panair. Um voo de Belém para o Rio de Janeiro durava cerca de 5 dias. Era uma verdadeira loucura o voo, uma verdadeira aventura, porque era muito tempo. Os voos internacionais só saíam no Galeão, Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, o número de rotas aéreas e de aeroportos no Brasil foi crescendo de acordo com a demanda. Atualmente, a diversidade de empresas no setor aéreo tem estimulado a livre concorrência, diminuindo o preço das passagens, os fretes, e popularizando esse meio de transporte. E os aeroportos que concentram principalmente na região sudeste que são assim, que se destacam. Na região sudeste é onde se predomina o número de aeroportos. Por quê? Por causa da sua economia, né? A importância econômica que tem nessa região para o país. Os demais aeroportos, sobretudo na região norte e nordeste, nessas regiões, o crescimento desse meio de transporte vem crescendo, atendendo o crescimento de número de turistas, ou seja, o número de turismo nessas regiões cresceram muito, né? O lazer nessas regiões, o turismo, então fazendo com que aumentasse o número do uso, né, desse meio de transporte. Há problemas nesse meio de transporte? Sim. Olha, o que acontece? Dificuldades ainda existem no setor de transporte aéreo. Problemas estruturais, infraestruturas inadequadas, que não suportam a alta demanda, ou seja, a demanda está sendo maior do que a oferta, gerando problemas como aeroportos lotados e atrasos de voos. Isso vem causando problemas na estrutura desse meio de transporte. O transporte intermodal, o que é isso? É a integração de duas ou mais modalidades de transportes. Ou seja, se eu vou mandar uma mercadoria para o exterior, eu vou mandar no meio de transporte marítimo, então daqui até o porto eu vou usar um tipo de transporte. E do porto para lá vai ser através de navios. Então, isso que são as chamadas de quê? Essa integração de duas ou mais modalidades de transporte de cargas. Só cargas? Não, passageiro também. Para eu chegar até no aeroporto no Rio de Janeiro, eu vou usar automóvel ou vou de ônibus. Então, chegando lá, eu vou pegar o avião. Então, eu usei mais de um tipo de meio de transporte. Muitas empresas de logísticas têm empenhado esforços para otimizar os transportes, analisando a carga, a melhor maneira para fazer esse trajeto, tipo de transporte e armazenamento. Tomando essas medidas, integrando o sistema de transporte, a duração de gastos, a redução de gastos,
a conservação da mercadoria. Isso tudo, no final, vai impactar no preço desse produto que vai chegar até o consumidor. Então, em 2002, o Departamento de Infraestrutura dos Transportes, o DENIT, elaborou um plano para a funcionalidade do transporte interno, intermodal, criando corredores, ou seja, aquelas vias de transportes. Eles criaram corredores viários distribuídos de acordo com a localização geográfica e área atendida. Então, eles criaram corredores específicos para esses fins. E os transportes urbanos, ainda hoje a rede de transporte público no nosso país é grande, mas ainda é pouco diversificada a rede de transporte. Muitas vezes as tarifas são caras e a conservação dos equipamentos, a conservação é precária. Entre os meios de transporte disponíveis na cidade, destaca-se o quê? O metrô, O metrô foi inaugurado em 14 de setembro de 1974, em São Paulo. Existem tipos de metrôs, quais são? Os subterrâneos e os da superfície. Somente São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília possuem metrô subterrâneo. Trem. Esse meio é utilizado por muitas pessoas que sofrem com a superlotação. Trens lotados, com sucateamento, ou seja, em péssimas condições de conservação de algumas composições e que às vezes atrasa a viagem. Então, isso tudo faz com que as pessoas saiam prejudicadas com esse meio de transporte. E também o ônibus, um dos mais populares meios de transporte utilizado em grande parte das unidades brasileiras. Na maior parte das vezes, é insuficiente para atender a necessidade da população, havendo superlotação, insatisfação à população, né, que usa por causa do sucateamento também dos ônibus, intervalo longo entre um horário e outro, e até mesmo poucos coletivos que tem rodando. E algumas soluções são apresentadas. Por exemplo, quais são as soluções para tentar amenizar esse transtorno? Terminais rodoviários que agilizam o trânsito, instalação de corredores próprios para os ônibus que a gente vê em cidades, né? Corredor próprio só para ônibus. Em São Paulo, com a instituição do bilhete único, e também a necessidade da implantação de coletivo ecologicamente correto, como o ônibus elétrico. E o transporte marítimo e fluvial, ou seja, os transportes usando os mares e os rios. Em cidades litorâneas, e em grande parte da região norte, por quê? Por que usa muito transporte fluvial nesses lugares? Por causa da facilidade a acesso aos rios. Os barcos são utilizados como coletivos. Tem problemas? Sim. Por quê? Porque oferece pouca segurança para os passageiros. Esse que é o perigo do meio de transporte fluvial usado muito no norte. E quais são os meios de transportes fluviais que tem no norte que se destaca muito? Olha, tem as barcaças,
que é para carregar. Geralmente é mais usado para fazer o transporte de cargas. As gaiolas, tanto de cargas quanto de passageiros, e as chalanas, que é muito usado onde? No Pantanal. As gaiolas são muito usadas no norte e as chalanas é muito utilizado no Pantanal, tá? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Um beijo no coração de vocês, tá?